E se o dia mais importante da sua vida fosse, na verdade, uma armadilha cuidadosamente planejada por quem deveria te amar? Júlio tinha 30 anos, uma fortuna construída com suor e sacrifício e uma noiva de vestido branco que já havia planejado cada centavo que roubaria dele antes mesmo de chegar ao altar. Mas naquele mesmo dia, enquanto a traição se desenhava no silêncio dos corredores da mansão, uma mulher simples, de avental e cabelos grisalhos, guardava no bolso a verdade que mudaria tudo. Ninguém poderia imaginar como aquele casamento terminaria, e muito menos o que aconteceria depois. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A noite anterior ao casamento mais esperado do ano, havia descido sobre a mansão dos Monteiro com uma quietude estranha. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, distantes, indiferentes ao turbilhão silencioso que se formava dentro daquelas paredes de mármore e história. E foi nessa quietude que Júlio Monteiro, 30 anos, dono de uma das maiores fortunas do estado, se viu sozinho na varanda do segundo andar, os cotovelos apoiados no parapeito frio, os olhos perdidos em algum ponto entre as estrelas e o passado. Ele segurava uma fotografia. Não era uma foto de Paula, não era uma foto do casamento que aconteceria no dia seguinte. Era uma imagem desbotada, com as bordas amareladas pelo tempo, onde dois rostos sorridentes o abraçavam com a naturalidade de quem ama sem precisar de motivo. Seu pai, sua mãe e ele, com talvez 7 ou 8 anos, os dentes de leite ainda presentes no sorriso mais inocente que já existiu naquela mansão. Eles se foram cedo demais. Júlio fechou os dedos em volta da fotografia, como se tivesse medo de que ela também desaparecesse. E então uma voz do passado ecoou dentro dele, clara como se tivesse sido dita naquela mesma noite. Júlio, meu filho, nunca se case por pressão. Case-se quando o coração não tiver dúvida nenhuma. Era a voz da mãe, e o coração de Júlio, naquela noite, estava cheio de dúvidas. Ele não sabia nomear direito o que sentia. Não era exatamente arrependimento, não era medo de assumir um compromisso. Era algo mais sutil, mais corrosivo, como uma rachadura pequena numa parede que parece firme, mas que você sabe, no fundo, que um dia vai ceder. Paula era linda. Paula era determinada. Paula sabia exatamente o que queria da vida. O problema era que Júlio havia começado a suspeitar com um peso crescente no peito que o que ela queria da vida tinha muito pouco a ver com ele e muito a ver com o que ele representava no papel. Lá de dentro da mansão, o som de uma voz alta cortou o silêncio. Era Paula. Não, não e não, ela dizia ao telefone, caminhando de um lado para o outro no corredor do primeiro andar, os saltos batendo no piso de porcelana como pequenas sentenças. Eu disse arranjo de orquídeas brancas com detalhes em dourado. Não flores do campo como se fosse casamento de interior. Você está me custando uma fortuna e ainda erra o básico. Júlio não desceu. Ficou olhando para a fotografia dos pais. Na cozinha, Dona Ruth enxugava as mãos no avental com a serenidade de quem já viu muita coisa naquela casa. 62 anos, cabelos grisalhos presos num coque firme, olhos castanhos que guardavam décadas de lealdade e amor verdadeiro. Ela havia chegado à mansão quando Júlio tinha 11 anos, 2 anos depois da morte dos pais dele, contratada pela tia que administrava provisoriamente a propriedade. Mas a tia foi embora, e Ruth ficou. Ficou quando o menino acordava chorando de madrugada. Ficou quando o adolescente voltava da escola calado demais. Ficou quando o jovem começou a construir o império dos negócios herdado do pai. Ficou sempre, sem barulho, sem pedir reconhecimento. Ficou porque aquele menino havia se tornado, sem que ela planejasse, o filho que a vida não lhe havia dado de outra forma. Dona Ruth. A voz de Carlos soou mansamente pela porta da cozinha. O marido dela era assim, um homem de poucas palavras e gestos precisos. 58 anos, ombros largos curvados por décadas ao volante, sorriso discreto que aparecia nos momentos certos. Ele entrou segurando um bilhetinho dobrado, o papel amassado como se tivesse passado tempo dentro do bolso. Achei isso no carro hoje cedo.
ele disse, estendendo o bilhete para ela. Alguém deixou no banco do motorista. Ruth desdobrou o papel com cuidado. A letra era miúda, apressada, escrita com caneta azul num papel de pão dobrado ao meio. Ela leu uma vez. Leu duas. E o coração deu um salto dentro do peito. Pergunte a Paula quem é Ricardo. Ela ficou olhando para o papel por um longo momento. Carlos a observava sem entender. Você sabe quem escreveu? Ele perguntou baixinho. Ruth não respondeu de imediato, porque ela havia reconhecido a letra. Era dela mesma. Escrita às 3 horas da manhã, 2 dias antes, quando havia ouvido Paula no corredor falando ao telefone com uma voz diferente, íntima demais, sussurrada demais para ser inocente. Ruth havia rabiscado o bilhete na escuridão da copa, planejando deixá-lo para Carlos encontrar, pois não sabia ainda como abordar o assunto com Júlio. E depois havia esquecido onde o colocara. O bilhete havia voltado para as mãos certas pelo caminho mais improvável. Fui eu, ela disse finalmente, a voz baixa. E amanhã, antes da cerimônia, eu vou falar com o Júlio. Não importa o que aconteça. Ele precisa saber. Carlos assentiu. Não perguntou mais nada. Era assim entre eles há tantos anos. Confiança sem necessidade de explicação. Do corredor veio novamente a voz de Paula, agora mais próxima. E outra coisa, ela dizia, ainda ao telefone, passando pela porta da cozinha sem nem olhar para dentro. Alguém me confirmou que a lista de convidados inclui os funcionários da casa. Funcionários, na minha festa. Vou ter que resolver isso amanhã também. Ela passou. O perfume caro ficou no ar por alguns segundos. Depois o silêncio voltou. Ruth e Carlos se olharam. Nenhum dos dois precisou dizer nada. Lá em cima, na varanda, Júlio recolocou a fotografia dos pais no bolso do coração. Olhou uma última vez para a cidade lá embaixo. E então, por uma razão que ele não soube explicar, sentiu uma saudade aguda e repentina de Dona Ruth, de seu Carlos. Do cheiro de café coado de manhã cedo, do som das chaves do carro batendo no gancho da entrada, dessas coisas pequenas e permanentes que formavam, sem alardes, o único lar real que ele conhecia. Entrou. Fechou a porta da varanda. E a noite desceu sobre a mansão carregando, invisível, o peso de tudo que estava prestes a mudar. A manhã do casamento chegou com uma luz dourada e mentirosa, daquelas que fazem tudo parecer bonito demais para ser real. Os jardins da mansão estavam transformados. Arranjos de orquídeas brancas com detalhes em dourado cobriam cada superfície disponível, mesas postas com louças importadas, taças de cristal que capturavam o sol e espalhavam pequenos arco-íris pelo salão. 240 convidados estavam confirmados. O buffet havia custado mais do que muita gente ganha em um ano. A banda era a mais requisitada da cidade. Era exatamente o casamento que Paula havia planejado até o último detalhe. O problema era que ela havia planejado tudo, absolutamente tudo, menos o amor. Júlio acordou cedo. Ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto do quarto. Aquele teto que conhecia desde criança, as pequenas imperfeições do reboco que nenhuma reforma havia conseguido apagar completamente. Era um dia estranho. O estômago estava pesado de um jeito que não tinha nada a ver com o nervosismo de noivo. Era outra coisa. Era a sensação de quem está prestes a dar um passo e não tem certeza se o chão do outro lado é firme. Ele se levantou, tomou banho e desceu para a cozinha antes de qualquer outro morador da mansão estar acordado. Dona Ruth já estava lá. Claro que estava. O café estava coado, o pão estava quente e ela estava de costas para a porta, arrumando as xícaras com aquela precisão tranquila de sempre. Sem se virar, disse: "Bom dia, meu filho. Senta que o café está na hora." Júlio sentou. Ficaram em silêncio por um momento, os dois naquele silêncio confortável que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para se sentir acompanhadas. Ele tomou o primeiro gole de café. Ela se sentou do lado oposto da mesa. "Ruth", ele disse, a voz ainda rouca do sono. "A senhora está bem?" Ela o olhou por um segundo mais longo que o normal. "Estou", respondeu. "E você?" Júlio abriu a boca. Fechou.
Olhou para a xícara. Estou, disse ele. Mas os dois sabiam que não era bem verdade. Ruth estava prestes a falar. Tinha decidido naquela manhã que ia contar tudo antes da cerimônia. Ia mostrar o que havia gravado, ia explicar o que havia ouvido, ia colocar na mão de Júlio a decisão que só a ele cabia tomar. Ela abriu a boca. E foi exatamente nesse momento que Paula entrou na cozinha. Estava de roupão, cabelo preso, máscara de dormir ainda na testa, uma xícara vazia na mão. Entrou sem bater, sem cumprimentar, foi direto à cafeteira. Serviu o café. Deu uma olhada rápida para a mesa. Júlio, você não devia estar se preparando? Ela disse, a voz com aquele tom entre afeto e ordem que ela usava quando queria parecer carinhosa, mas estava, na verdade, administrando a situação. O fotógrafo chega às 10 horas para as fotos de preparação. Não vai ter tempo para ficar sentado aqui. São 7:30 da manhã, Paula. Exatamente. Pouco tempo. Ela virou para Ruth sem mudar o tom. E a senhora? Já confirmou com a equipe de catering que as mesas do jardim são primeiro as da família, depois os convidados especiais e só depois o resto? Porque ontem à noite eu expliquei isso 3 vezes e ainda assim ouvi que estavam misturando tudo. Ruth respondeu com calma. Já confirmei sim, Paula, tudo está conforme você pediu. Ótimo. Paula tomou um gole de café e saiu da cozinha sem mais uma palavra. O silêncio que ela deixou para trás era de um tipo completamente diferente do que existia antes de ela entrar. Júlio olhou para Ruth. Ruth olhou para Júlio. Ele viu algo nos olhos dela, algo que ela estava segurando com esforço, uma palavra, uma verdade, um peso. Ruth, vai se preparar, meu filho, ela disse, a voz firme demais para ser natural. Mas eu preciso falar com você antes da cerimônia, tá bem? Antes de você entrar naquele altar, eu preciso de 5 minutos com você. Júlio estudou o rosto dela por um momento. Tá bom, disse ele. 5 minutos, pode contar. Amanhã avançou como um palco sendo montado. Cada funcionário da mansão estava em movimento. Cada detalhe sendo ajustado, cada flor reposicionada. Carlos, de terno escuro que havia passado com capricho na noite anterior, coordenava a chegada dos veículos com a serenidade de sempre. Mas seus olhos, quando cruzavam com os de Ruth de longe, carregavam a mesma pergunta silenciosa. Já falou com ele? Ela balançava a cabeça. Ainda não, mas vou. Foi perto do meio-dia que o momento chegou. A cerimônia estava marcada para as 14 horas. Os convidados começariam a chegar em menos de 1 hora. Ruth subiu as escadas em direção ao quarto de Júlio, o celular no bolso do avental com o áudio gravado, o coração batendo mais forte que o normal. Ela estava no corredor quando Paula saiu do quarto dela. As duas se encararam. Paula sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Que bom que eu te encontrei, ela disse, a voz baixa, mas cortante. Eu ouvi que você pediu para falar com Júlio antes da cerimônia. Ruth não recuou 1 centímetro. Preciso sim. Não vai precisar. Paula deu um passo à frente. Olha, Ruth, vou ser direta porque não tenho paciência para rodeios. Depois de hoje, as coisas aqui mudam. E gente que passa a vida inteira tentando se meter onde não é chamada, não vai ter espaço nessa casa. Você tem anos aqui, eu entendo. Mas a partir de hoje quem manda sou eu. E o que eu mando é, vai cuidar da cozinha e não da vida dos outros. Ao redor delas, 2 ajudantes que passavam pelo corredor baixaram os olhos desconfortáveis. Ruth ficou em silêncio por 3 segundos. Engoliu as lágrimas. Engoliu a resposta que queria dar. Mas não engoliu a decisão. Tá bem, disse ela com uma calma que Paula claramente não esperava. Vou cuidar da cozinha. E desceu as escadas. Paula sorriu novamente e voltou para o quarto. Mas o que ela não sabia, o que ela jamais poderia imaginar naquele momento de arrogância absoluta, era que Ruth não havia desistido. Havia apenas mudado o momento. Porque havia algo que Paula não havia calculado no seu plano tão cuidadoso. Ela havia subestimado a fidelidade. E fidelidade verdadeira não se intimida. Fidelidade verdadeira espera o momento certo. E o momento certo estava chegando.
Às 13h40, faltando apenas 20 minutos para a cerimônia começar, Paula trancou-se no quarto dos fundos. Os convidados já ocupavam as cadeiras do jardim. A banda tocava suavemente. O altar estava montado sob um arco de flores brancas que custara o que Dona Ruth ganhava em 3 meses. E dentro do quarto, Paula discava um número. Do lado de fora do corredor, encostada na parede como uma sombra discreta, Dona Ruth segurava o celular na horizontal, a tela virada para baixo, o ícone vermelho do gravador piscando em silêncio. Ela ouvia tudo. Ricardo, é agora. Daqui a pouco eu assino o papel e a primeira fase termina. 6 meses, no máximo 1 ano, e a gente aciona o advogado. A parte que você vai receber cobre bem o tempo que você vai ter que esperar, pode ter certeza. Uma pausa. Fica quieto lá entre os convidados, ninguém te conhece direito. Vim como primo distante, lembra? E não me procura. Depois que eu sair daqui casada, a gente se fala. Outra pausa. Uma risada baixa. Amor? Júlio é um bom homem, Ricardo. Bom demais. Por isso vai ser fácil. A ligação caiu. Dona Ruth desligou o gravador. Olhou para o celular por um instante. Fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado e foi embora rápido, como se ela não tivesse tempo nem para o choro. Então ela foi. O jardim da mansão era um sonho acordado. 240 cadeiras dispostas em fileiras perfeitas, cada uma com um laço de fita dourada amarrado no encosto. As orquídeas brancas transbordavam dos arranjos como espuma de mar, e o aroma adocicado delas se misturava ao perfume da grama recém-cortada e ao calor macio daquela tarde de sol. A banda tocava uma valsa suave, aquele tipo de música que faz as pessoas suspirarem sem saber exatamente por quê. Os convidados conversavam em tom baixo, elegantes. As mulheres com chapéus e vestidos de cor, os homens de terno e gravata, todos com aquela expressão de quem está prestes a assistir a algo bonito. E no altar, sob o arco imenso de flores brancas que havia levado uma equipe inteira para montar desde a madrugada, Júlio Monteiro estava de pé. Terno azul marinho cortado sob medida, camisa branca, gravata de seda em tom champanhe, cabelo penteado com cuidado. Sapatos que refletiam a luz do sol como espelhos. Por fora, era a imagem exata do noivo perfeito. Por dentro, era um homem segurando o peso de uma dúvida que nenhum terno do mundo conseguia esconder. Ele sorria para os convidados que acenavam, cumprimentava com a cabeça os conhecidos. Mas seus olhos varriam o jardim com uma inquietação disfarçada, procurando sem saber exatamente o que procurava. Ou talvez soubesse, talvez estivesse procurando Ruth. Aqueles 5 minutos que ela havia pedido nunca haviam acontecido. E o peso disso havia crescido dentro dele durante toda a manhã, como água subindo dentro de um quarto fechado. O padre estava ao seu lado, missal nas mãos, sorriso tranquilo de quem já celebrou centenas de cerimônias e aprendeu a não se surpreender com nada. A música mudou. A marcha nupcial começou. E Paula apareceu. Ela entrou pelo corredor central do jardim como se tivesse nascido para aquele momento. E de certo modo havia se preparado para ele a vida inteira. Só que por razões que nenhum dos presentes ainda conhecia. O vestido era impecável, branco ivory, cauda longa, bordado em pedrarias que capturavam a luz e a devolviam multiplicada. Os cabelos presos num coque elaborado, o véu descendo pelas costas como uma cascata. Ela segurava o buquê de orquídeas com as 2 mãos, os dedos levemente crispados, e caminhava com aquela segurança calculada de quem ensaiou cada passo. Os convidados suspiraram. Alguém murmurou linda. Uma senhora mais velha levou o lenço ao canto do olho. Paula sorria para os lados enquanto caminhava. Sorria para os convidados, para as câmeras, para o fotógrafo que se movia como uma sombra elegante, acompanhando cada passo dela. Mas quando seus olhos encontraram Júlio no altar, o sorriso ficou por uma fração de segundo diferente. Calculado, satisfeito, como o sorriso de quem está prestes a fechar um negócio muito bom. Júlio viu esse sorriso, e foi exatamente nesse momento que ele viu também, pelo canto do olho, uma figura se movendo pela lateral do jardim. Dona Ruth. Ela caminhava rápido,
o avental trocado por um vestido escuro que usava nas datas importantes, o celular apertado na mão. Não estava olhando para Paula, estava olhando para ele, direto nos olhos, com aquela expressão que ele conhecia desde criança, aquela expressão que significava: preciso te dizer algo, e é agora. O coração de Júlio deu uma reviravolta. Paula chegou ao altar. Ficou ao seu lado. O padre começou a falar. As palavras entravam pelos ouvidos de Júlio, mas não chegavam ao cérebro, porque tudo dentro dele estava concentrado na figura de Ruth, que havia parado na lateral, a alguns metros do altar, esperando o momento. O padre havia chegado na parte dos votos quando Ruth deu um passo à frente. Um único passo, mas foi suficiente. Júlio ergueu levemente a mão direita, um gesto discreto em direção ao padre, pedindo um segundo. O padre, confuso, parou. Os murmúrios começaram entre os convidados. Paula franziu levemente o senho, os olhos indo de Júlio para Ruth com uma centelha de alarme que ela rapidamente disfarçou. Ruth chegou até o altar. Passou pelos primeiros convidados da fileira da frente, que se entreolharam sem entender. Chegou ao lado de Júlio. E sem olhar para Paula, sem olhar para o padre, sem olhar para os 240 pares de olhos que estavam fixos nela naquele instante, ela se inclinou levemente e sussurrou no ouvido dele. Levou talvez 15 segundos. 15 segundos que pareceram uma eternidade para todos os presentes. Júlio ouviu cada palavra. Não se mexeu enquanto ela falava. Não piscou. Não respirou. Ou pelo menos foi o que pareceu. Quando Ruth terminou e se afastou 1 centímetro, ele ficou imóvel por mais 3 segundos. Os olhos fechados. 1 segundo. 2. 3. Quando os abriu, eram outros olhos. Não eram mais os olhos do homem cheio de dúvidas que havia ficado na varanda na noite anterior, abraçando a fotografia dos pais. Eram olhos lúcidos, limpos, de quem finalmente entendeu o que estava vendo e tomou uma decisão da qual não vai se arrepender. Ele ergueu a mão pedindo silêncio. A música havia parado desde que Ruth chegara ao altar, mas ainda havia murmúrios espalhados pelo jardim. Eles cessaram. O silêncio que se formou foi absoluto. Paula abriu a boca. Júlio, o que está... Paula, ele disse. A voz era calma, completamente calma, da forma que só é possível quando a tempestade já passou por dentro e o que sobrou é clareza pura. Quem é Ricardo? O nome caiu no jardim como uma pedra num lago. Os círculos se espalharam em todas as direções. O rosto de Paula mudou. Em frações de segundo, a máscara do sorriso calculado sofreu microfissuras visíveis, apenas para quem estava perto o suficiente. Os olhos ficaram levemente mais largos. Os dedos apertaram o buquê. Que pergunta é essa? Ela disse, e a voz saiu um meio tom mais aguda do que ela pretendia. Não conheço nenhum Ricardo. Não? Júlio virou levemente o rosto para Ruth. Ruth abriu o celular. Encontrou o arquivo. Deu play. A voz de Paula saiu das pequenas caixinhas do aparelho com uma clareza cruel, amplificada pelo silêncio total do jardim. Ricardo, é agora. Daqui a pouco eu assino o papel e a primeira fase termina. 6 meses, no máximo 1 ano, e a gente aciona o advogado. Alguém na terceira fileira soltou um som abafado. Uma senhora na quinta fileira tapou a boca com as 2 mãos. E então, de algum ponto do meio do jardim, uma voz masculina disse alto, surpresa e involuntária. Esse é o Ricardo. Ele está aqui. Todas as cabeças viraram na direção apontada. No meio dos convidados, um homem de uns 35 anos, terno cinza, cabelo gel, havia se levantado instintivamente quando ouviu o próprio nome saindo do celular de Ruth. E agora estava ali, de pé, rodeado de olhares, o rosto vermelho, os olhos procurando uma saída. Tentou se mover em direção ao corredor lateral. 2 seguranças que Júlio havia contratado para o evento, homens discretos, posicionados nas extremidades do jardim, fecharam o caminho antes que ele desse 3 passos. Ricardo parou. Olhou para Paula. Paula olhou para Ricardo. E a história inteira se desmontou ali, no jardim perfumado de orquídeas, debaixo de um sol que não tinha nenhuma piedade.
Paula voltou os olhos para Júlio com uma velocidade que só a desespero ensina. As lágrimas vieram rápido, talvez as únicas lágrimas genuínas que ela havia derramado em muito tempo, embora fossem lágrimas de raiva e não de remorso. Júlio, eu posso explicar. Isso é fora de contexto. Você não entendeu. Eu entendi tudo, ele disse, sem raiva, sem gritar, com a serenidade de quem já ultrapassou a dor e chegou do outro lado. E o que eu entendi é que eu quase cometi o maior erro da minha vida. Você está acabando com o nosso casamento por causa de uma funcionária? A voz de Paula subiu, e as lágrimas deram lugar à fúria real que havia estado escondida durante todo aquele tempo. Por causa dessa velha intrometida que nunca me aceitou? Ela nunca quis nosso bem, ela sempre foi contra nós. O jardim estava em silêncio sepulcral. Júlio não respondeu à acusação. Simplesmente olhou para Paula por um longo momento, como se estivesse vendo pela primeira vez com total nitidez o que havia estado diante dele o tempo todo. E então fez algo que ninguém esperava. Tirou do bolso interno do paletó um envelope dobrado com cuidado. Olhou para ele. Não o abriu. Apenas o segurou. Ruth havia passado aquele envelope para ele junto com o celular, ali no altar, nos 15 segundos de sussurro. Ela havia dito apenas: "Sua mãe escreveu isso. Guardei para quando você precisasse mais." Ele ainda não havia lido, mas o peso daquele papel nas mãos era suficiente. "Você pode ir, Paula", disse ele. Paula não foi de imediato. Pessoas como Paula nunca vão de imediato. Elas precisam esgotar todas as possibilidades, tentar todos os ângulos, usar todas as ferramentas que têm à disposição antes de aceitar que o jogo acabou. Era uma questão de sobrevivência. Era o instinto de quem construiu a vida inteira em cima de estratégias e não sabia existir de outro jeito. Então ela tentou. Primeiro vieram as lágrimas de novo, desta vez forçadas com mais convicção. O rosto contorcido numa expressão de sofrimento que em outras circunstâncias poderia ter sido convincente. Ela deu um passo em direção a Júlio, o buquê ainda nas mãos, o véu levemente deslocado pelo movimento brusco dos últimos minutos. "Júlio, por favor." A voz saiu trêmula, calculadamente trêmula. "Você está tomando uma decisão enorme na frente de toda essa gente por causa de uma gravação fora de contexto. Me dá uma chance de explicar. Só uma. Você me deve isso depois de tudo que a gente construiu." Júlio não recuou, não avançou. Ficou exatamente onde estava, o envelope da mãe ainda na mão, os olhos nela com uma expressão que não era raiva nem mágoa. Era algo mais difícil de combater do que qualquer uma dessas duas coisas. Era a distância. Era a distância de quem já tomou uma decisão e não tem mais nada a provar. "O que a gente construiu, Paula?" disse ele com calma. "Foi uma ilusão que eu mesmo me esforcei para acreditar. A culpa não é só sua. Eu vi as sinais e escolhi não ver. Isso termina aqui." Ela tentou o segundo ângulo. Virou para os convidados, os braços levemente abertos, num gesto que buscava cumplicidade coletiva. "Todo mundo aqui é testemunha", disse ela, a voz subindo em volume. "Ele está me humilhando publicamente por causa de uma funcionária enciumada que nunca aceitou a minha presença nessa casa. Isso é o que está acontecendo aqui. Uma governanta mandando no patrão." O silêncio dos convidados foi a resposta mais eloquente que ela poderia ter recebido. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Algumas pessoas baixaram os olhos com desconforto. Outras olhavam para ela com uma expressão que era claramente o oposto da solidariedade que ela buscava. Dona Ruth ficou imóvel ao lado do altar, os braços ao longo do corpo, o rosto sereno com a serenidade de quem está com a consciência absolutamente limpa. Paula viu que não havia aliados. Então veio o terceiro ângulo, o mais revelador de todos. A máscara caiu de vez, e o que apareceu embaixo dela não era sofrimento nem amor ferido. Era raiva crua, a raiva de quem planejou algo com cuidado durante muito tempo e viu tudo desmoronar em 15 minutos. "Você vai se arrepender", ela disse, e a voz havia mudado completamente, dura agora como pedra, sem nenhum vestígio de lágrima. "Você acha que vai ficar bem cercado de empregado velho e motorista aposentado? Você acha que isso é família? Família de verdade não usa avental, Júlio.
Família de verdade não dorme no quarto dos fundos. Ninguém respirou. E então Carlos, que havia ficado em pé na lateral do jardim durante toda a cena, imóvel como uma estátua de dignidade, deu um único passo à frente. Apenas um. Não disse nada. Mas aquele passo continha 58 anos de silêncio honesto, e todo mundo no jardim sentiu o peso dele. Júlio olhou para Carlos, olhou para Ruth, e quando virou novamente para Paula, havia algo nos seus olhos que era quase pena. Não a pena condescendente de quem se acha superior, a pena genuína de quem entende que uma pessoa capaz de dizer aquilo em público já carrega dentro de si uma pobreza que nenhuma fortuna do mundo seria capaz de preencher. Meu advogado vai entrar em contato sobre as despesas do evento, disse ele. Você tem 10 minutos para pegar seus pertences pessoais do quarto. Os seguranças vão acompanhar. Ele virou levemente a cabeça para os dois seguranças que ainda estavam posicionados ao lado de Ricardo. Os dois saem juntos. Ricardo foi escoltado pelo corredor lateral sem dizer uma palavra. Ele havia tentado parecer indiferente durante toda a cena. Aquela postura de quem finge que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Mas a vermelhidão do rosto entregava tudo. Quando passou pela fileira, onde havia estado sentado, um senhor mais velho que havia sido apresentado a ele mais cedo, como suposto conhecido da família de Paula, se levantou levemente e disse, com uma clareza que cortou o ar: primo distante, claro. Ricardo saiu sem responder. Paula foi a última. Desceu do altar sozinho, a cauda do vestido arrastando pelas pedras do jardim, o buquê ainda nas mãos por puro automatismo. Na porta que levava ao interior da mansão, ela parou por um segundo. Virou o rosto por cima do ombro, num último gesto que queria ser ameaçador. Essa casa vai sentir minha falta, disse ela. Ninguém respondeu. Ela entrou. A porta fechou, e o jardim soltou um suspiro coletivo que havia sido represado por longos minutos. Júlio ficou de pé no altar por um momento, que pareceu muito longo, mas provavelmente não passou de 30 segundos. Os convidados o olhavam em silêncio, nenhum deles sabendo exatamente o que fazer, se deviam se levantar, se deviam falar, se deviam ir embora ou ficar. Era um daqueles momentos em que o roteiro social simplesmente não existe, e as pessoas ficam à deriva, esperando que alguém tome a iniciativa. Júlio olhou para o envelope que ainda segurava na mão. Abriu com cuidado, como se o papel fosse frágil, como se o gesto merecesse delicadeza. Tirou a carta dobrada em 3. A letra era cursiva, inclinada levemente para a direita, com aquelas floreios nas maiúsculas que as pessoas da geração da sua mãe aprendiam na escola e nunca esqueciam. Ele leu em silêncio. Os convidados viram o rosto dele mudar enquanto lia. Não de tristeza exatamente, de algo mais complexo, aquela mistura específica de saudade e gratidão e reconhecimento, que acontece quando uma pessoa morta acerta em cheio uma verdade que você estava precisando ouvir exatamente naquele momento, como se o tempo não existisse e o amor atravessasse tudo. Quando chegou na última linha, seus olhos ficaram brilhantes. Ele dobrou a carta com o mesmo cuidado com que a havia aberto. Colocou-o sobre o coração, a mão espalmada por cima do paletó azul marinho, os dedos levemente curvados. Ficou assim por 3 segundos. Depois ergueu os olhos para o jardim cheio de pessoas que esperavam. E pela primeira vez naquela tarde, sorriu de verdade. Meus amigos, disse ele, e a voz saiu clara, firme, com um calor que não havia estado lá durante toda a cerimônia frustrada. Eu sei que o que aconteceu aqui hoje não foi o que nenhum de vocês esperava quando recebeu o convite. Não foi o que eu esperava também, se for para ser honesto. Mas eu aprendi hoje aqui nesse altar uma coisa que minha mãe tentou me ensinar a vida inteira e que eu só fui entender agora. Ele fez uma pausa. Seus olhos percorreram o jardim até encontrar Ruth, que estava de pé na lateral, os braços cruzados sobre o peito, o rosto ainda carregando aquela serenidade tensa de quem passou por um momento muito difícil e ainda não processou completamente que passou. Depois foram até Carlos, que estava ao lado dela agora, o ombro encostado levemente no ombro dela, aquele gesto pequeno e antigo de 2 corpos que sabem o espaço um do outro de memória. O meu casamento acabou,
disse Júlio. Uma pausa. Mas a cerimônia e a festa não. Outro silêncio. Mas desta vez era um silêncio diferente. Era o silêncio de 240 pessoas que acabaram de perceber que algo inesperado e bom estava prestes a acontecer. Hoje vai haver um lindo casamento aqui, disse ele. Só que não é o meu. Ele desceu do altar, atravessou o jardim com passos rápidos e foi direto até Ruth e Carlos. Parou na frente dos dois. Ruth o olhava com uma expressão que era ao mesmo tempo confusa e assustada, e cheia de um pressentimento que ela ainda não sabia nomear. Júlio, Quantos anos vocês dois estão juntos? Ele perguntou, e a pergunta era retórica, porque ele sabia a resposta. 23 anos, disse Carlos a voz baixa. 23 anos, repetiu Júlio. E a senhora que me criou, que ficou quando todo mundo foi, que guardou uma carta da minha mãe para me entregar no momento em que eu mais precisava, nunca teve o casamento que merecia. Ruth abriu a boca, fechou. Os olhos estavam brilhando. Meu filho, hoje vocês casam, disse ele. Simples assim, com a certeza absoluta de quem não está fazendo uma pergunta. Contudo, com a cerimônia, com a festa, com os convidados, com as flores, com a banda e com o buffet que custou o que custou, e não vai ser desperdiçado. Hoje é o casamento de vocês. O jardim explodiu. Não havia outra palavra para descrever. 240 pessoas que estavam em silêncio tenso há minutos simplesmente explodiram em aplausos, em gritos, em risos, em choro, naquela mistura caótica e maravilhosa de emoção coletiva que acontece quando algo genuinamente bonito aparece num lugar onde se esperava outra coisa. Ruth estava chorando. Carlos estava chorando. 2 funcionários da mansão que assistiam de longe estavam chorando. A senhora da quinta fileira que havia levado o lenço ao olho durante a entrada de Paula, agora usava o mesmo lenço com muito mais razão. Júlio abraçou Ruth com aquela força específica de filho que abraça a mãe, os braços fechando em volta dela completamente, o rosto descendo até o ombro dela. Ela abraçou de volta apertando forte, as mãos nas costas dele, como havia feito tantas vezes quando ele era menino e o mundo parecia grande demais. Obrigado, ele disse no ouvido dela. Por tudo. Por sempre. Amanheceram os atos 5, o casamento dos sonhos, a festa e o lar que sempre esteve ali. O alfaiate chegou em 20 minutos. Júlio havia ligado ainda no jardim, enquanto os aplausos ainda ecoavam entre as fileiras de cadeiras com laço dourado. Maurício, o alfaiate que trabalhava com ele havia anos, era daqueles profissionais raros que entendem que o ofício não é apenas cortar tecido e costurar bainhas, mas sim transformar um momento em memória. Quando Júlio explicou em poucas palavras o que havia acontecido e o que precisava, houve uma pausa curta do outro lado da linha. E então Maurício disse apenas: "Estou saindo agora. Me deixa uma hora." Tinha sido menos que isso. Ele chegou com 2 araras, 2 assistentes e uma mala grande de acessórios, e foi direto ao quarto que Júlio havia indicado. Os funcionários da mansão que não estavam em serviço naquele momento se reuniram espontaneamente no corredor, num grupo crescente de rostos conhecidos que sussurravam entre si com aquela energia específica de quem está participando de algo que vai contar para os filhos um dia. Ruth foi levada pelas ajudantes mais jovens, com uma delicadeza que a fazia rir nervosamente a cada 5 segundos. "Gente, eu não preciso de tudo isso", ela dizia enquanto 3 pares de mãos ajeitavam o cabelo, escolhiam brincos, avaliavam tecidos. "Eu sou governanta, não modelo." "Hoje a senhora é noiva", respondeu uma das ajudantes com uma firmeza carinhosa que não admitia contestação. "Fica quietinha." Ruth ficou quietinha. O vestido que Maurício havia trazido era simples no melhor sentido da palavra. Não tinha cauda comprida, nem bordados em pedraria, nem véu catedral. Era um vestido de renda cor de marfim, com mangas leves que cobriam os braços até o cotovelo, cinto de cetim no mesmo tom, uma elegância discreta que não tentava ser o que não era. Era exatamente o tipo de coisa que uma mulher de 62 anos, que nunca se preocupou com aparência,
mas que merecia ser vista, usaria no dia mais bonito da sua vida. Quando Ruth se olhou no espelho, ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está insatisfeita. Era o silêncio de quem está se reconhecendo num reflexo que nunca esperou encontrar. Ela levantou a mão devagar e tocou o próprio rosto, os dedos rozando a bochecha, com uma suavidade quase assustada, como se estivesse checando se era real. Uma das ajudantes mais jovens, uma menina de 20 e poucos anos que havia chegado à mansão havia menos de um ano, olhou para Ruth no espelho com os olhos cheios d'água e disse em voz baixa: "A senhora está linda, dona Ruth." Ruth abaixou a mão, sorriu. Não disse nada. Mas os ombros desceram 2 centímetros daquele jeito que os ombros descem quando a gente finalmente para de segurar. Carlos não sabia o que fazer com as mãos. Isso nunca havia sido um problema para ele em 58 anos de vida. Ele era um homem de mãos ocupadas, mãos que dirigiam, que consertavam, que carregavam, que construíam. Mas agora estava de pé num quarto pequeno da mansão com Maurício, ajustando o terno escuro nos ombros, e as mãos simplesmente não encontravam lugar. "Relaxa os ombros", disse Maurício, com a paciência profissional de quem já vestiu noivos em pânico aos montes. "Estou relaxado", disse Carlos. "Não está." Carlos soltou um ar pelos lábios e tentou de novo. Os ombros desceram um pouco. Maurício puxou a lapela, ajustou o lenço branco no bolso do paletó. Deu um passo atrás e avaliou o conjunto com olhos de quem sabe o que está fazendo. "Pronto", disse ele. "Olha no espelho." Carlos olhou. Era a primeira vez na vida que ele via a própria imagem de terno completo num espelho de corpo inteiro. Havia usado terno antes, claro, em velório, em missa de 7º dia, naquelas ocasiões em que o traje é exigência e não escolha. Mas nunca assim. Nunca com um lenço branco no bolso e um propósito feliz. Ele ficou olhando para si mesmo por um bom tempo. Depois disse, a voz quieta: "Eu nunca achei que ia casar, sabe? Não porque não quisesse, mas porque a vida vai indo e você vai deixando para depois, e o depois vai ficando longe. E um dia você olha e 23 anos passaram." Maurício não respondeu. Havia aprendido que certos momentos não pedem resposta. Pedem apenas que alguém esteja presente. "Ela merece muito mais do que eu sempre dei", disse Carlos. "Então dá hoje", disse Maurício simplesmente. "Começa hoje." Carlos assentiu. Uma única vez. Firme. O jardim havia sido sutilmente reorganizado pelos funcionários enquanto os preparativos aconteciam no interior da mansão. Não era necessário mudar muita coisa, porque Paula havia exigido o melhor em tudo e o melhor continuava ali, intacto e esperando. Mas havia algo diferente agora no ar entre as fileiras de cadeiras, entre os arranjos de orquídeas e as taças de cristal. Era como se o espaço inteiro tivesse respirado fundo e soltado uma tensão que havia estado presente desde o início da tarde. Os convidados haviam ficado quase todos. Alguns haviam ido buscar um drink no bar montado na lateral e voltado. Outros haviam ficado sentados mesmo, conversando em grupos, trocando impressões sobre o que haviam acabado de testemunhar, com aquela energia elétrica de quem participou de algo que vai virar história. Uma mesa de senhoras mais velhas havia praticamente adotado o assunto como projeto coletivo, cada uma acrescentando um detalhe observado, uma frase notada, um momento que a outra havia perdido. O padre havia ficado também. Quando Júlio o havia abordado discretamente, perguntando se ele estaria disposto a celebrar uma segunda cerimônia naquela tarde, o padre havia dado uma risada curta e genuína. "Meu filho", havia dito ele, "em 30 anos de sacerdócio, eu nunca casei um casal que merecesse mais, é claro que fico." A música começou novamente. Não a marcha nupcial formal que havia tocado para Paula com aquela pompa calculada. Era algo mais suave. Uma melodia simples de violino e violão que o músico da banda havia escolhido quase instintivamente quando Júlio pediu algo bonito e verdadeiro. A melodia não tinha nome famoso nem história grandiosa. Era apenas bonita. E às vezes é exatamente isso que um momento pede. Carlos estava no altar. Ele havia pedido para chegar antes, sozinho, para ter um momento quieto antes que tudo começasse.
Ficou de pé sob o arco de flores brancas que agora pertencia a uma história completamente diferente da que havia sido planejada, os pés levemente afastados, as mãos finalmente encontrando lugar, uma na outra, cruzadas na frente, no gesto universal de quem está esperando por algo importante com respeito. E então Ruth apareceu. Ela entrou pelo corredor central do jardim, com aquela passada firme e digna que era dela, que havia sempre sido dela, a passada de quem não precisa de palco para ter presença. O vestido de renda marfim movia-se levemente com cada passo. O cabelo grisalho estava solto pela primeira vez em tanto tempo que as próprias colegas de trabalho não lembravam de tê-lo visto assim, as ondas naturais caindo sobre os ombros com uma liberdade simples e bonita. Ela não carregava buquê de orquídeas caras. Uma das ajudantes havia corrido ao jardim dos fundos da mansão minutos antes e voltado com um pequeno ramo de flores brancas silvestres, daquelas que cresciam no canteiro perto da horta, que Ruth mesma havia plantado anos atrás. Era o buquê mais simples e mais perfeito que o jardim poderia ter oferecido naquela tarde. Ao lado de Júlio, conduzindo-a pelo corredor. Ele havia pedido isso a si mesmo, não como substituto de um pai, porque Ruth não precisava de ninguém para entrar em nenhum lugar, mas como filho que quer ter o privilégio de estar presente no momento mais bonito da vida da pessoa que o criou. Ele caminhava ao lado dela com a postura ereta e os olhos levemente brilhantes, e de vez em quando ela olhava para ele com um sorriso que dizia tudo o que 23 anos de afeto não haviam colocado em palavras. Os convidados se levantaram. Não foi um comando. Não foi ninguém que disse para se levantar. Aconteceu naturalmente, fileira por fileira, como uma onda que começa numa extremidade e vai chegando até a outra. 240 pessoas de pé para uma governanta de avental, trocado por vestido de renda, e um motorista de jaleco trocado por terno escuro. Alguém começou a aplaudir antes que eles chegassem ao altar. Logo, todo o jardim aplaudia. Ruth olhou para a frente, para Carlos, que a esperava com aquele sorriso discreto que ela conhecia há 23 anos e que ainda conseguia, depois de todo esse tempo, fazer alguma coisa se mover dentro do peito dela. Ela respirou fundo. E pela segunda vez naquela tarde, os ombros desceram naquele jeito específico de quem finalmente para de segurar. Quando chegaram ao altar e Júlio colocou a mão de Ruth na mão de Carlos, os três ficaram um segundo assim, as três mãos juntas, antes que Júlio recuasse e desse espaço. Carlos olhou para Ruth. Disse apenas: "Eu sempre quis te ver assim." Ruth não respondeu. Não era necessário. Ela chorou sim. Aquelas lágrimas silenciosas e honestas que não pedem licença. E Carlos chorou também, discretamente, como homens de poucas palavras costumam chorar, sem movimento excessivo, apenas os olhos ficando brilhantes demais para fingir que não era isso. Os funcionários da mansão que estavam agrupados na lateral do jardim aplaudiram mais alto que todos. A cerimônia foi curta e verdadeira. O padre falou sobre amor que resiste ao tempo, sobre fidelidade que não pede plateia, sobre a coragem de quem fica quando fica seria mais fácil ir. Cada palavra pousava no jardim com um peso diferente do peso habitual dos discursos de casamento, porque todos ali sabiam que não eram palavras genéricas. Eram palavras sobre aquelas duas pessoas específicas, naquele jardim específico, naquela tarde que havia começado de um jeito e estava terminando de outro completamente inesperado e completamente certo. Quando o padre pediu as alianças, houve um momento de pausa. Não havia alianças planejadas. Então Júlio tirou do bolso 2 argolas simples de ouro que havia pedido ao ajudante de Maurício para buscar no cofre do escritório durante os preparativos. Eram as alianças dos seus pais, guardadas há anos, num pequeno estojo de veludo dentro do cofre, esperando sem saber por quê. Agora sabiam. Ele as entregou ao padre sem dizer nada. O padre as olhou, entendeu, e abençoou as duas com uma solenidade que a simplicidade do gesto merecia. Quando Carlos colocou a aliança no dedo de Ruth, ela olhou para a argola por um momento. Depois olhou para Júlio. Ele assentiu levemente. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Abriu. "Pode beijar a noiva", disse o padre.
O jardim explodiu pela segunda vez naquela tarde. A festa foi como festas verdadeiras são, barulhenta e emocionante e cheia de momentos que ninguém planejou e que por isso mesmo ficaram gravados para sempre. A banda tocou forró e valsa e aquelas músicas antigas que fazem os mais velhos irem para a pista, sem precisar de convite. O buffet foi servido, o champanhe foi aberto, e os 240 convidados que haviam chegado para um casamento saíram tendo participado de algo completamente diferente e infinitamente melhor. Júlio circulou pela festa com aquela leveza específica de quem acabou de soltar um peso que não sabia que estava carregando. Cumprimentou, agradeceu, riu genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Quando as pessoas vinham com aquele olhar de consolação, aquele "você está bem?", cheio de cuidado, ele respondia com um sorriso real: "Nunca estive melhor." E era verdade. Foi perto do fim da noite que ele se afastou da festa por alguns minutos. Encontrou uma cadeira vazia numa das extremidades do jardim, longe o suficiente da música para ouvir o próprio pensamento, perto o suficiente para ver tudo. Sentou, tirou do bolso interno do paletó o envelope dobrado que havia guardado ali depois da cerimônia, com o mesmo cuidado com que se guarda algo precioso. Abriu novamente. Leu novamente. A letra da mãe dizia, entre outras coisas que eram só deles, uma frase que ele havia lido no altar e que agora lia de novo com a festa ao fundo e o coração diferente. "Meu filho, a família não é sempre aquela que nasce com você. Às vezes, é aquela que escolhe ficar. Reconhece essas pessoas. Cuida delas, porque esse é o amor mais raro que existe." Ele dobrou o papel, guardou. Ficou olhando para a pista de dança onde Ruth e Carlos dançavam aquela dança de casal antigo, sem floreios, sem passos ensaiados, apenas dois corpos que conhecem o ritmo um do outro depois de mais de 2 décadas, e que agora tinham finalmente o nome certo para o que sempre foram. Uma mão pousou no seu ombro. Ele não precisou virar para saber de quem era. Conhecia o peso daquela mão desde criança. Era a mão que havia encontrado a dele no corredor escuro depois do velório dos pais. A mão que havia apartado brigas de adolescente e aplaudido formatura e apertado o ombro dele nos dias em que o negócio ia mal. Carlos havia saído da pista por um momento. Ficou de pé atrás de Júlio, com a mão no ombro dele, olhando para a festa, para Ruth, que agora dançava com uma das ajudantes, para o jardim iluminado, para as orquídeas brancas que haviam sobrevivido a tarde inteira e ainda estavam lá. Nenhum dos dois disse nada por um tempo. Depois Carlos disse, a voz baixa e firme, "Sua mãe estaria orgulhosa de você hoje." Júlio não respondeu de imediato. Olhou para a pista, para Ruth, para as flores, para a carta dobrada no bolso do coração. "Eu sei", disse ele finalmente. "Eu senti ela aqui hoje." Carlos apertou o ombro uma vez. Soltou. Voltou para a pista. E Júlio ficou sentado por mais alguns minutos. Sozinho, mas não solitário. Cercado pelo barulho da festa e pela clareza tranquila de quem entendeu, no fim de um dia que havia começado errado e terminado certo, que o maior presente que a vida pode dar não cabe em nenhum contrato de casamento. Cabe apenas no peito, naquele espaço exato onde a mão do pai um dia pousou e onde a do amigo fiel ainda pousa hoje, quase do mesmo jeito, quase com a mesma força. Como se o amor verdadeiro soubesse sempre exatamente onde encontrar você.